Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Tudo é Possível podcast. Eu, Karim Ferri, seu anfitrião, agora com a minha co-host, porque hoje vamos dar início a um novo segmento do Tudo é Possível. Será o Tudo é Possível Consciência. Então aqui estou com a Daniela Ferres, que não é parente, não é nepotismo. Minha esposa está aqui, a gente vai dar início ao Tudo é Possível Consciência, recebendo pessoas que têm a ver com isso, com consciência, com espiritualidade. E verifique se você está inscrito no canal. Se você não tiver inscrito, é só você inscrever-se na nossa plataforma principal, que é o YouTube. Mas também estamos em plataformas de áudio, como Spotify e etc. Bom, sem mais delongas, vamos receber a convidada de hoje, Daniela Garcia. Seja bem-vinda. Ela que é compositora, cantora e terapeuta espiritual. Seja bem-vinda, me conte tudo. Muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui, muito feliz de trazer um pouquinho da minha história e da minha voz, né? Porque a voz, para mim, é um valor. E que bom dividir esse lugar com as vozes de vocês também. Muito obrigada, Karim, pelo convite. Já começou bem, já começou super bem. Nós que agradecemos a sua disponibilidade, a sua presença aqui no nosso humilde podcast. E a gente gostaria que você começasse a falar pra gente do começo. Você começou cantando criança, como é que foi? Conta aí o começo. Bom, eu canto sim desde pequena, mas se a gente for falar de todos os meus inícios, lá na barriga da mamãe aconteceu uma coisa que foi determinante para eu fazer o que eu faço hoje, né? Então, já comecei fazendo drama, né, Karim? Suspense. O que aconteceu na barriga da mamãe? Bom, minha mãe teve um parto muito difícil, né? E eu já ouvi dizer, eu não sei se isso tem um fundo de verdade, né? Mas eu já ouvi dizer que pessoas que trabalham na espiritualidade passaram algum momento da vida muito desafiador à beira da morte mesmo, né? Ou traumas intrauterinos, ou experiências de quase morte. Não sei se isso tem um fundo de verdade ou não, só sei que o que aconteceu comigo, né? A minha mãe quase não conseguiu parir, quase morremos as duas, né? E, ok, até deu tudo certo, graças a Deus. Só que, muito tempo depois, eu desenvolvi algumas crises de ansiedade que tinham relação com esse momento, né? Fui descobrir isso muito tempo depois, né? Isso a gente dentro da espiritualidade, fazendo terapias também, eu fui percebendo que tinha uma relação, né? Havia um trauma intrauterino ali. E daí, numa ocasião, eu precisei cuidar mesmo disso, né? Eu tinha tido crises de pânico quando eu era mais novinha. Eu tô com 44 anos agora. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu passei por crise de pânico, tratei, tive reincidência, tratei de novo. Aí, quando eu tinha a mesma idade que a minha mãe teve quando eu nasci, 36 para 37 anos, eu tive uma crise de ansiedade. Falei, gente, mas não é possível, já tratei tudo isso, já fiz terapia, já tomei remédio. E aí me veio um estalo, pera, eu tô com a mesma idade que a minha mãe tinha quando eu nasci. Será que é coincidência? Será que não é? E daí Quer dizer que você demorou um pouco para sacar isso. Eu sabia do trauma, mas eu não tinha associado com as crises de ansiedade e nem a idade. Né? Então, naquele momento, porque assim, eu já tinha ficado boa das crises de pânico uns anos antes, entendeu? Naquele momento, como se tivesse retornado aquilo tudo. E eu falei, e era a semana do meu aniversário. E aí eu fui a uma pneumologista, porque eu estava com muita falta de ar e tal. Ela falou assim, você não tem nada nos seus pulmões, isso é ansiedade mesmo. E daí, eu engatinhando ainda em alguns estudos, né, de terapias e tal, estava começando em alguns... Eu já estudava a parte de terapias, mas eu não tinha virado muito para o espiritual. Então, eu estava naquela conversa com a espiritualidade, assim. E daí eu resolvi fazer uma meditação, foi muito na intuição, assim, eu fiz uma meditação e eu fui até o momento do meu nascimento, imaginei que eu fosse até o momento do meu nascimento e conversasse comigo mesma e falasse, olha, tá tudo bem, você vai nascer, tá tudo certo contigo, vem, né? E fiz aquele exercício de como se fosse uma reprogramação mesmo de memória, mas tudo muito na intuição. E aí, quando eu terminei... Tem curso disso, né? Você sabe que tem curso disso. E você fez na intuição ou você já tinha ouvido falar?
Não, naquele momento foi na intuição. Até aquele momento você não tinha ouvido falar Não, eu tinha de ouvido curso falar, de renascimento? Não, de renascimento não. Eu tinha ouvido falar de um exercício de ressignificação de memórias que eu aprendi com a Paula Quintão, que é uma mentora de carreira, mentora de vida, enfim. E ela tinha explicado esse exercício que ela se baseou em algo de Osho, mas não se falava de renascimento, porque é para qualquer memória, não necessariamente para memórias do parto. Para qualquer memória. Então, se você teve, sei lá, brigou com alguém semana passada, você pode fazer esse exercício de ir até aquela memória, olhar para ela, sentir tudo que aconteceu ali e trazer uma ressignificação para ela. Foi isso que eu fiz. Como eu não tenho uma lembrança, porque eu estava na barriga da minha mãe, nascendo, eu imaginei. Então, eu fiz esse exercício de imaginação, fui até lá, o meu nascimento, fiz de conta que eu estava me vendo ali, criei aquele cenário, disse para mim mesma que estava tudo bem. Quando eu terminei a meditação, isso não fazia parte do exercício, tá? O que eu vou falar agora. Eu pensei assim, tá, mas eu preciso fazer alguma coisa com isso, eu preciso escrever, porque eu sempre escrevi, né? Sempre trabalhei com essa parte mais da expressão mesmo. Falei, eu preciso escrever uma poesia, sei lá, vou fazer qualquer coisa aqui para marcar isso no papel. Né? Não vou só fazer uma meditação, ir lá com a crise de ansiedade. Daí, quando eu peguei o papel para começar a escrever, começou a vir uma música na minha cabeça. E ali foi a minha primeira canalização. E aí eu comecei a... E foi muito estranho, porque a melodia ela veio pronta na minha cabeça. E quando eu deitei no papel, a música estava pronta, com rima, com tudo. Aquilo foi... E a música... Posso cantar? Claro, deve. Que lindo! Ela é assim... Vem ver o que você vê. Do lado de fora alguém espera por você. Vai ver o que você vê, bebê. Do lado de dentro, mamãe cuida de você. Quem falou que o escuro é ruim? Só porque já é noite sem luz. Se é no oculto que o que não tem forma e se torna em quem você é. Em tudo que você vai ver. O que você vê... Aí são 4 estrofes de música. E aí eu percebi que aquilo era uma canalização, que isso tinha sido soprado. Mas por quem? Aí começaram os estudos. O que é isso? Né? O que é uma canalização? Aí eu fui percebendo que, a partir da ressignificação da minha memória, nasceu uma arte. Né? E aí o que eu fiz? Claro que eu não fiquei boa da ansiedade na hora, porque eu não acredito nessa coisa instantânea. Eu tratava, né, de outras maneiras. Aí o que eu fiz? Toda vez que a ansiedade vinha, eu estava dirigindo, sei lá, aí vinha de repente aquele desespero, eu lembrava da cena, da ressignificação da memória e começava a cantar mentalmente a música. Vem ver o que você vê. Aí aquilo acalmava. Eu não sei te dizer quanto tempo demorou. Talvez umas 2 semanas ou 3 semanas. Eu nunca mais tive crise de ansiedade. Nunca mais. Então, isso serve para todo mundo? Isso é um achado? Não, isso foi o que serviu para mim. Era o que eu precisava naquele momento. Eu precisava conversar comigo mesma, com o meu trauma, com a minha criança. Precisava trazer uma música. E aí, depois que aquilo aconteceu, eu falei, tem coisa aqui, né? Tem coisa aqui que eu preciso investigar. Eu preciso perceber melhor essa relação entre música e cura. Preciso investigar um pouco melhor isso. E daí a minha trajetória dentro da espiritualidade. Aí, um tempo depois, teve mudança de carreira, comecei a trabalhar mesmo como terapeuta. E a música sempre se aproximando mais. Eu comecei a escrever mais canções, eu comecei a compor outras músicas para outros momentos. Mas essa do bebê foi a primeira. E outra coisa importante, ela não serviu só para mim. Porque em outros momentos, quando eu cantei em rituais ou em outras situações, pessoas que passaram por alguma questão, elas se identificavam. Que lindo. Elas se identificavam. Nossa, tô toda arrepiada. Mas deixa eu te perguntar, você falou, e nesse momento foi a mudança de carreira? Não, a mudança de carreira ainda veio, isso foi em 2016... A mudança de carreira veio em 2019. Então, depois disso. Então, e qual carreira você estava? Eu sou jornalista, né? Sou contista,
Eu trabalhei durante mais ou menos 14 anos no mercado corporativo, né, com comunicação corporativa, atendendo grandes contas. E aí, no meio do caminho, eu comecei a estudar algumas coisas, né? Comecei a estudar, mas eu não tinha feito a transição. Então, até então, você era jornalista, sim, trabalhava em empresa? Isso, em agência de comunicação corporativa, atendendo empresas, né? Atendendo grandes contas. Aí, nessa época, mais ou menos nessa época, 16, 17, eu comecei a estudar, mas eu ainda não tinha feito a virada mesmo. A virada, então por isso que eu falo, eu estou há 7 anos estudando as terapias, mas a virada mesmo tem mais ou menos uns 5 anos, que eu saí da comunicação e fiquei trabalhando só com terapias, que foi em 2019, um pouquinho antes da pandemia. Né? Então não foi a pandemia que virou a minha vida, não, foi antes. Foi meio que... Aí quando a pandemia veio, eu falei, ai, Jesus, e agora? Você tinha largado. E aí? E agora? O que aconteceu na pandemia? Fé. Aí eu salto de fé. Falei, não, então tá bom, é isso. E como foi? Durante a pandemia? Então, foi um desafio, né? Porque eu fazia atendimentos presenciais, alguns presenciais e alguns online. E aí eu tinha um trabalho na época que era com música, porque eu sou sound healer. Então eu fazia trabalho de sound healing com instrumentos e tal. E isso acabou, né? Não pude fazer mais isso e eu me concentrei só na terapia virtual. Então, o Theta Healing, né? A psicoterapia holística. E eu virei o meu leme todo para isso. Quando passou a pandemia, eu mantive. Falei, ok, então vou manter, né? E aí a música, ela começou a querer aparecer mais, sabe? E nesse período é que começou a nascer o oráculo cantado, que é uma outra coisa que não sei se a gente já fala agora ou se... Vamos ver daqui a pouco. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Sim? Você pôs aqui que você é compositora por encomenda. Uhum. Era antes ou isso é agora? Não. Isso foi depois dessa... Foi depois do bebê. Foi depois do bebê. Porque aí você começou a fazer isso e começou a ter encomendas de grupos, como que é? Isso. Eu escrevo algumas músicas, às vezes, por puro espanto de mim mesma, sabe? Uhum. Então, eu tive um sonho, na intuição. Na inspiração. Que a gente chama de canalização. Então, isso são canalizações. São duas coisas que se tocam ali. Porque eu acredito que tudo seja espiritual. Tudo na vida é espiritual. Né? E a criatividade, ela não deixa de ser uma canalização. Então, quando um pintor pinta um quadro, tudo bem, ele está fazendo a partir do talento dele, mas ele está recebendo inspiração de algo também do inconsciente coletivo. Né? Então, existe um mistério aí, quase que se tocam essa linha entre o que é canalizado e o que é criado. Muitas vezes a gente recebe uma intuição, por exemplo, tem uma música minha que claramente foi me entregue pelo mar, porque eu não esperava. Eu estava numa meditação, né? Eu tinha feito uma viagem, e aí eu estava numa meditação e aquilo começou. Quando começa a ser soprado, eu sei que não é meu, não sou eu que estou criando, está vindo, vem assim. E aí veio uma música, claramente vinha na frequência do mar. Era um mar me entregando uma bênção. E aí eu escrevi, chama Bendição. Eu canto bastante na nossa casa espiritual, né, que eu frequento atualmente, que é o Cura-te. De vez em quando eu canto essa música lá. E a Bendição, ela veio totalmente soprada. Só que tem rimas ali que eu sei que fui eu que criei. Né? Porque às vezes o mar está trazendo, mas tem uns ruídos, né, gente? É uma mistura, Você claro. Tá ali, peraí, o que é? Não estou entendendo direito. Então, assim, tem uma junção, tem uma conexão entre aquilo que é criado e aquilo que é canalizado. Então, nesse meio tempo, eu comecei a oferecer o trabalho para quem quisesse contar a sua própria história. Então, sei lá, você se casa, que é uma música para o casamento. Eu componho uma música para o casamento. Só que hoje eu percebo que é tudo uma coisa só. Então, mesmo quando eu faço uma canção por encomenda, eu sei que eu estou dentro de um processo espiritual. E hoje eu não abro mão disso. Hoje eu assumo para mim mesma que é um trabalho espiritual, ainda que seja contando a história de alguém. Já aconteceu, por exemplo, de me encomendarem, Dani, quero uma canção para minha mãe. Minha mãe que mora em outro país, eu quero presenteá-la e tal, porque é aniversário dela. Ok, aparentemente é um aniversário, mãe, música, ok.
Só que não era só isso, porque tem toda uma história ali que precisava de uma determinada cura. Não que a canção vá curar, mas a canção ela tem uma intenção maior do que simplesmente homenagear uma pessoa. E ali foi um processo muito bonito de as duas ouvirem e falarem, poxa, a gente consegue fazer um pouco diferente do que a gente vinha fazendo, sabe? E não é mérito exatamente da música, mas de todo mundo que está envolvido naquela música. Então é um produto coletivo. Eu venho como canal, a pessoa vem como aquela que pede, a outra vem como homenageada, mas todo mundo está numa teia, está todo mundo numa rede, né, em que a música ela nasce, ela vem, ela surge. E ela surge para quem? Só para aquelas pessoas? Não acredito nisso. Eu acredito que ela venha para o mundo. Para todo mundo. A arte é do mundo. É exatamente isso que eu ia falar. Toda a arte, né, pode até ser destinada para uma determinada pessoa, mas no final ela sempre extravasa os seus limites. Sim. Então é genial isso aí. Exato. A música também, a pintura, todo tipo de arte. E eu acredito que todos nós somos artistas de nós mesmos, sabe? Tudo bem que aquele vai vir de fábrica com uma voz melhorzinha, outro vai vir sabendo desenhar, mas todos nós podemos olhar para as nossas memórias, olhar para a nossa história e perceber onde é que está a arte daquilo e extravasar, né? Vazar para fora, colocar para o mundo, servir a partir daquilo que a gente tem na despensa. Né? Tipo, Dani, o que você tem na despensa? É aquilo que é o seu servir. Karim, o que você tem na despensa? É só seu, é único. O que eu tenho na despensa para servir? Minha voz. Legal demais. Você quer perguntar alguma coisa? Eu vi você suspirando aí. Não, eu acho que tem a ver também com esse processo, no caso da canção dessa homenageada, né, a mãe, tem muito a questão da ancestralidade também, né, Dani? Sim. Essa beleza, é uma costura, né, que acontece. Sim, e já aconteceu, Dani, enquanto eu estou ali compondo, eu senti mesmo presenças que eu não sabia de onde eram e claramente eram ancestrais da pessoa. Que lindo. Tô toda arrepiada você acontece, falando. Isso acontece. Que porque é como se a gente abrisse uma porta, né, Você falou que o nosso podcast, o nosso bate-papo é biográfico, né? Eu entendo a biografia como magia, porque a gente está mexendo num fio de história, mas o fio não é só sobre a minha história. A gente tem uma rede de pessoas, todos nós somos um só. Então, você mexer na minha biografia, você está mexendo na biografia de um monte de gente. E aquilo vai reverberando, vai ressoando. E quando a gente envolve a arte, que é o que vocês fazem aqui, que é o que eu faço, com música, com texto, com vídeo, com multimídia, a gente vai, claro, dentro da nossa humildade, né, oferecendo aquilo que a gente tem para que outras pessoas se identifiquem. Sim. E quem sabe haja um pontinho de luz a mais, né? Sim. Isso, eu acredito que a arte seja isso, um pontinho de luz a mais. Também acredito piamente nisso, e a gente está tentando fazer nossos pontinhos aqui com o nosso podcast e com esses convidados maravilhosos. Conta pra gente do oráculo musical. Oráculo cantado. Oráculo cantado. Aqui também é um oráculo musical. Você, né, que criou isso aí, o nome e tudo. Sim. Então conta pra gente tudo. Então vamos Como lá. é que foi essa canalização, essa inspiração? Pior que foi uma canalização. Então, pior não, melhor né? Não, eu sei, eu tô sabendo, eu também canalizo. Olha aí, mesmo, quero saber. Então, já tá sabendo. Olha. Eu sei que você canalizou. Então conta pra gente como foi esse momento. Então, faz 4 anos que eu tive essa inspiração num ritual. E assim, você vai fazer um oráculo. Eu falei, mas como assim? É um oráculo com música. Mas eu começo da onde? Tipo, só veio isso. Mas eu falei, tá, podia vir já com a bula, né? Com a informação completa, mas nem sempre é assim na espiritualidade. E aí eu comecei a olhar para o tarô, comecei a olhar para a cabala, comecei a ver, nada vinha, nada acontecia, não vinha. Eu falei, e aí isso foi 4 anos atrás, Aí eu fiquei ali mais ou menos 1 ano e não vinha nada. Daí eu me mudei, nesse meio tempo eu me mudei de São Paulo, eu sou do Rio de Janeiro, moro em São Paulo há 14 anos, e 2 anos atrás eu me mudei para Ubatuba. Eu fui morar no meio do mato, né? Por uma escolha minha mesmo, porque passada a pandemia, eu percebi que todo o meu trabalho estava online e tudo isso,
E eu poderia ter uma vida com mais qualidade, morar perto da praia, enfim. E falei, eu vou fazer um teste para ver o que acontece. Aí fui morar no meio... Você estava trabalhando como terapeuta virtualmente. Então dava para você... Dava para trabalhar em qualquer lugar. Teoricamente, sim. A não ser com as vivências. Eu tinha parado com as vivências, estava recomeçando e tal, então estava meio incipiente e eu poderia viajar para São Paulo sempre que precisasse, para promover vivências com música, enfim. Mas estava muito mais focada no online. Aí eu fui morar no meio do mato, lá em Ubatuba. Gente, quando eu falo no meio do mato, é porque é no meio do mato mesmo, não estou exagerando, não. Não foi no centro de Ubatuba, eu fui morar numa praia afastada, perto de cachoeira. Você tropeçava, caía na praia. Era assim, bem sonho dourado mesmo de quem gosta de natureza, né? E ali, no primeiro dia que eu... Foi um pouquinho antes de eu me mudar, umas semanas antes, eu fui lá ver casa. E aí eu estava na praia e veio um senhor, que depois virou meu amigo, o Zé Roberto, o senhor Zé Roberto. E ele tá andando na praia assim, ele veio, e aí, quem é você? Né? Porque o lugar era tão pequeno que qualquer pessoa diferente, vão lá saber quem é, né? Aí, quem é você? O que você está fazendo aqui? Eu falei, tô me mudando e tal. E ele começou a conversar, aí falou assim, qual que é o seu signo? O que você faz da vida? Aquelas conversas, né? E aí ele falou assim, olha, o que quer que você tenha vindo fazer aqui, você vai encontrar dentro de você. Eu achei aquilo super bonito. Olha, né? Eu falei, que nossa, legal, né? achei bem Já interessante. Né? foi um recadinho da espiritualidade, né? Foi um recadinho da espiritualidade, Dani. E aí ele falou assim, mas do nada, absoluto nada, ele falou assim, eu tenho 2 livros para te indicar. O Mistério das Catedrais e As Mansões Filosofais, do Fulcanelli, que são livros de alquimia. Aí eu falei, tá, muito obrigada, não dei muita bola pro homem não, né? Falei, tá, muito obrigada. E aí fiz amizade com ele, depois que eu me mudei mesmo, de fato, a gente passou a estudar Platão, ele era filósofo, muito legal. Aí imagina, no meio do mato eu encontrei um intelectual que falava de espiritualidade e de filosofia. Aquilo foi o ele paraíso. Mora lá? É de lá? É de lá? Ou... Ele é de São Paulo e mora lá, acho que mais de 30 anos. É um senhorzinho mesmo, um senhorzinho bem idoso, aquele eremita, né, solitário, que fica em casa lendo, devorando os livros dele, né? E aí, tudo bem, guardei a informação comigo, mas não dei muita bola para os livros, não. Tipo, na semana seguinte, o autor de um livro que eu estudo, que eu devoro, né, do Cabala Hermética, que foi o Marcelo Deodébio, ele disse assim, num vídeo qualquer, não, pessoal que estuda isso, tem que ler. Nossa. Ele falou exatamente o nome dos 2 livros. Você tá brincando. Não, pois é. E aí eu falei assim, pera, qual que é a chance? Não que sejam os melhores livros do mundo ou os mais indicados para todo mundo, mas a sincronicidade. A sincronicidade. Era isso. Exatamente. Eu falei, tá, ok. Então, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. E começaram a acontecer muitas sincronicidades. De estudos começarem a cair no meu colo, sem eu pedir. E aí eu mergulhei mais na cabala, fui estudar mais ainda e fui estudar um pouco de alquimia também. E aí o oráculo começou a se apresentar. Nossa, falei, que demais. Vão ser 22 cartas, de acordo com os arcanos maiores do tarô, mas o recorte vai ser a cabala hermética, e aí veio o oráculo cantado, ele chama Portal de Criação. Por quê? Porque todo o processo do oráculo é para criar alguma coisa. Então, Meu se a Deus, gente que tem lindo. a árvore da vida, por exemplo, da cabala, você tem um caminho de cima para baixo e o caminho de baixo para cima. Então, de baixo para cima, eu quero chegar ao divino. De cima para baixo, eu quero receber algo do divino. Então, quando você quer criar, por exemplo, quando você criou esse podcast aqui, esse podcast nasceu de uma ideia. Ele era só uma ideia na sua cabeça. Até você materializar aqui nessa esfera que nós estamos, do concreto, você passou por um monte de coisa. Então, tem que ver isso. Aí passou por algumas guerras, passou por a noite escura da alma, passa por um monte de coisa, até você, nasceu. Nasceu o podcast. O que eu faço com essa informação? Então, tudo na nossa mente, na nossa vida, é um processo de criação. A gente está criando o tempo inteiro. Então, o viés por onde eu fui para compor o oráculo foi esse. Então, são 22 cartas, né, baseadas nos arcanos maiores do tarô. E cada carta... E aí é que é aquilo que veio lá atrás, 4 anos atrás, no meu ritual. Cada carta corresponde a uma música. Ou mais lindo. músicas. São 33 melodias. Que coisa linda. E cada música é uma cura, né?
Exatamente. E tem a ver com a leitura da carta. Então, por exemplo, essa carta aqui, que é o correspondente à carta do Sol. Você olha aqui, ok, número 19, despertar, mentalidade, tem a letrinha hebraica correspondente, você vem no caderninho, lê o que significa a carta, né, o significado dela, e aí você ouve a música correspondente. Vai lá no QR Code, Bom, pega o celular. vamos ler. Então vamos. Então vamos tirar? Vamos fazer? Ah, vamos fazer direito? mais legal ainda. Vamos fazer direito? Mais legal ainda, pô. Demais, eu tô encantada, Dani. Por favor. Nossa. Vamos tirar uma cartinha, Olha então. que legal. Pode ser pro Tudo é Possível? Pode. Então tá. Então vamos ver qual que é a energia que o oráculo apresenta pro Tudo é Possível hoje. A gente pode até direcionar. Você pode ver, por exemplo, o que você quer para o Tudo é Possível, qual é a energia que você quer que a espiritualidade ancore para você. O que você acha? Pode ser? Pode. Então, Pra pensar, né? Eu preciso falar isso? Não. Você Então pode vamos pensar. Ancora Isso e aí. tira uma cartinha. Vamos ver. 19, Nossa! despertar que você tinha tirado. E que eu falei pra você ler. Que loucura, hein? Uau, é carta do Sol. Sincronicidades, né? O tempo inteiro. O tempo Tá inteiro. escrito aqui 19, despertar mentalidade. Olha É a que carta do demais. Sol. Que demais. Ai, Muito que lindo. legal. É a carta Vamos do ver. Sol. Eu vou ler para você. Eureka, e tudo se clareia quando uma ideia, algo que você buscava tanto, brilha mais forte sobre a sua cabeça. O joio já foi separado do trigo. A mente se torna grande aliada. A intuição, que é comumente lunar, recebe luzes mentais para iluminar o que havia estado escondido nas sombras. Olha aí. O que é trazido à consciência encontra a capacidade construtiva, organizadora, rumo a um objetivo claro, ou seja, é a clareza do sol, né? Análise e imaginação, comunicação e memória, inconsciente e concretude, lógica e conexão espiritual. A balança se equilibra ao se banhar com o sol brincalhão, ou seja, já passou a fase da lua e agora é o momento de trazer clareza para o seu projeto, né? De colocá-lo, é assim, ó. Você se lembra da história de Jesus na manjedoura? Né, que os reis magos vão atrás de uma estrela. Sim. Então, a estrela ainda está aquém. Ela é uma pista de que Jesus está lá na manjedoura. Jesus é o sol, já é o resultado. Então, é como se o oráculo estivesse apontando para algo de muito mais concretude e resultado do que só algo que você está buscando e está perseguindo. Então, você está sendo convidado a abraçar a clareza, Que legal. a brilhar mesmo. E qual que é a música? Qual é a música? Qual é a música? Esse ia ser a minha próxima pergunta. Qual é a música? Fez até o sotaque do... Não, sotaque não. Qual é a Não música? imitei, não me atrevo a me imitar o Silvio. Ai, gente. Deixa eu Bem ver. que ele vai puxar meu pé e vai falar, não, tá A muito ruim a vida. imitação. Então... Deixa eu ver aqui qual que é a música do 19. Tá genial aqui esse papo, hein, Dani? Tá. Arrepiante. Ai, arrepiante. Tenho ficado arrepiada o tempo todo. Pois é, esse nosso Tudo é Possível Consciência tá demais. Já Tá achou a demais. música? Achei. Então É uma música de Herê. Né? Você sabe o que é Herê? Sei. São espíritos infantis, né? Porque o sol brincalhão é uma das interpretações dessa carta de acordo com a cabala hermética, ou seja, é o começo, é aquela criança que já está pronta, mas ainda é criança, sabe? É o potencial, é o brilho, é Cristo no coração da gente. Todas as cartas são criança? Não. Só Não. essa. Só não. Não, e é Tem engraçado porque a alegria, né? alegria. O Carim tem muita conexão com a alegria. É a cura dele. É mesmo? É a cura dele. A A comunicação e a alegria. Né? Olha só, que legal. Então, através do podcast, é arrepiante mesmo. Né? E parece uma grande brincadeira, mas é assunto sério, né? Pois é. Por isso que esses espíritos, os hereis, eles são curandeiros, porque na brincadeira de criança, eles estão ali curando. Sim. Então, da mesma forma, né, na brincadeira do podcast, você está ali levando pontinhos de luz, né, levando sol. Exatamente. A música é assim:
Olha Dom brincando, olha o erê sorrindo, a menina despertando, o menino descobrindo. Olha Dom brincando, olha o erê sorrindo, a menina despertando, o menino descobrindo. Não se apaga a criança, uma hora a história vem pra lembrar fazer justiça em forma de fazer bem. O menino me lembrou, menina não se esqueceu, que a criança que eu sou é a alegria do meu Deus. Olha Dom brincando, olha o erê sorrindo, a menina despertando, o menino descobrindo. Vento sopra alegria, água doce é pra nadar, mar, floresta e montanha, vem criança, olha o luar. É força da natureza de todos os orixás, é na forma da pureza que os erês vêm trabalhar. Olha Dom brincando. E aí? Ai, que lindo. Sim, genial, né? Genial. Então, isso funciona assim, a pessoa tira, Isso. aí você lê e depois você canta. Não, ela mesma ouve, tem uns Tem áudios. gravado, né? Isso, é assim, ó. Você recebe o deck com as 22 cartas, Tá. com todo o simbolismo, daí você tira uma carta, né? Tirou aqui a 19. Daí você vem aqui no caderninho, lê o significado dela, depois você vem no QR Code, aqui no começo do caderninho, aponta o celular e vê qual é a música correspondente, daí você ouve o áudio. E é com a tua voz, né, Com a Dani? minha voz, é. Ai, que lindo. Que lindo. Quem é que vem lá? Aí tem uma historinha. Ai, Nossa, que que legal. demais. É, Nossa. e tudo a capela. Algumas são a maioria a capela e algumas são com tambor. E esse caderninho aqui, ele tem, como é um oráculo para estimular a criatividade, ele tem um monte de páginas em branco para você escrever os seus insights. Então, de interpretação mesmo, é isso aqui, é fininho. Né? Que legal. E O restante aqui- é a página em branco. Exato. Então, você teve um baita do insight, caramba, então isso aqui vai me ajudar no meu projeto. Você vai lá, escreve, e é uma experiência oracular. Então, você tem a imagem, a palavra, que tem muita força, então, despertar. E a segunda palavra, mentalidade. Então, só nas palavras, não precisaria nem ler o Pois significado. é, já maravilhoso. Já- né? só a palavra já traz muito insight pra gente. Sim. Daí tem o significado e a canção. Então, é uma experiência que reúne todas essas partes, né? A imagem, o som e o sentir. E, claro, o significado místico, né? Já que é baseado nos arcanos maiores do tarô. Então, esse é o oráculo cantado. E Dani, como ajuda as pessoas a entrarem em contato com a sua própria criatividade, também faz um caminho com o propósito na pessoa, né? Exatamente. Que lindo. Exatamente. Eu tenho uma amiga muito querida que de vez em quando ela me manda umas mensagens assim, não é possível! Porque ela está num processo de transição de carreira, né? Então, de vez em quando o oráculo dá uns puxões de orelha, ele vai lá. E é legal porque quem gosta de oráculo, né, pode conectar com outros oráculos também. Sim. Eu tenho um monte de oráculo. Então, quando eu faço leitura, às vezes eu pego 3 oráculos de uma vez, ponho assim, eu mesma vou conectando um com o outro, porque é que nem escova de dente, né? Você só tem a sua, né? Você não divide sua escova com ninguém. O oráculo é a mesma coisa, ele tem a sua energia. Então, ele vai falar com você de acordo com o que você precisa. Você pode até tirar para o outro, mas é o seu oráculo, é a sua ferramenta de poder. E agora você tá fabricando? Sim, fabrico, vendo, está disponível desde maio desse ano, está disponível esse servir para o mundo, graças a Deus. Que legal. E você está vendendo onde? Virtualmente? Sim, no meu site e no meu Instagram. Então fica disponível. já depois a gente vai reforçar isso, mas pode falar aqui para Sim. a câmera qual que são os endereços. Meu Instagram é Daniele, com L só, _ Garcia. E o meu site é danielegarcia.com.br. Lá tem o link para a compra do oráculo cantado e para as outras terapias e tudo mais que eu ofereço estão nesses 2 lugares também. Que legal. Muito legal, né? Genial. Genial. Me diga uma coisa, Dani. Você é jovem ainda, mas já fez um monte de coisa. Que momentos marcantes você pensaria aí da sua vida para partilhar com a gente? Obrigada pelo jovem. Não, é verdade. Eu acredito que tenha sido quando eu comecei a mergulhar na espiritualidade. Então, eu posso pensar, né? Eu cresci numa família evangélica, né? Minha família toda evangélica. Depois eu fui para outros caminhos. Na verdade, depois eu não fui para caminho nenhum. Depois eu fui para um caminho... Ubatuba, que eu sei. Ubatuba é mais Tô recente. brincando. Eu fui para
para caminho nenhum, e depois eu fui sendo convidada pela espiritualidade dentro de um viés mais universalista. Então, eu fui estudar na Umbanda, né? Fui para Ayahuasca, fui tomar Ayahuasca. Então, eu fui começar a perceber a espiritualidade de uma forma mais ampla. E isso fez muito sentido para mim. Muito sentido. Quando eu percebi que a espiritualidade, Deus, ele está em tudo. Está presente em tudo. Então, tudo é espiritualidade. Daí, quando eu fui avançando mais nisso, né, principalmente com as medicinas da floresta, aí foi se abrindo um outro caminho para mim. Eu fui percebendo que Deus não era só o pai, né? Deus também pode ser mãe, Deus também pode ser luz, Deus também pode ser aqui, ó, eu mesma, né? E isso foi um divisor de águas para mim. E dali perceber que eu estava sendo convidada a ser canal. Eu falei, mas como assim, né? Ser canal, que responsabilidade é essa? Mas não, foi muito natural. Ao mesmo tempo que é muita responsabilidade, a gente ser médium, ser canal, é assim, eu tô aqui, eis-me aqui. Eu tô aqui. Eu vim para a Terra para isso. Eu vim para o mundo para ser canal. Canal do quê? Canal da luz. Uma hora é o oráculo cantado, outra hora é para falar para alguém alguma coisa durante uma terapia, outra hora é para criar uma música. Eu me vejo como um cano, assim, eu sou um canal da luz, canal de arte, canal do que quer que seja, mas o meu servir é esse, eu sou o canal da espiritualidade. E hoje eu consigo dizer isso com mais clareza, né? Não era tão claro para mim antigamente, então por isso que eu sinto que essa é a virada. Porque ao mesmo tempo que eu fui mergulhando mais na espiritualidade, eu fui percebendo, cara, era isso que eu estava procurando o tempo inteiro. Não era para mim, era por meio de mim. Sim. Isso é muito forte. Essa virada que é sensacional, né? Porque isso, eu não estava esperando nada para mim, eu estava esperando que eu fosse o serviço, sabe? Que fluísse através de mim. E é isso que eu faço todos os dias, ser canal. Cai, levanta, tropeça, se acha pequena, se acha isso, se acha aquilo, mas é isso, vim para a Terra para isso. Né? Então, acredito que todos nós somos canais da espiritualidade, né? Cada um a seu modo, cada um dentro da sua profissão, ou como mãe, ou como empresário, o que quer que seja, mas a gente veio, como eu falei no começo da conversa, a gente veio para criar pontinhos de luz. Para a gente ser a luz. Eu concordo com você. Eu acho que todo mundo. Mas quanto mais artista, mais pontinho de luz. Ou mais forte é o pontinho de luz que a gente põe ali. Pá, é um pouquinho mais forte. É verdade. Os empresários que me perdoem. Vamos puxar a sardinha pro nosso lado, né, Karen? Exatamente. Aliás, você falou uma coisa que eu perguntei uma história engraçada que você me contou que foi numa cerimônia de ayahuasca. Me conta aí direito isso. Olha, o povo que toma ayahuasca tem que ser estudado, porque assim, a ayahuasca não ela é para todos, mas nem todos são para ayahuasca, né? Então existem anamneses, coisas que têm que ser analisadas para saber se você tem condições de ir por esse caminho ou não. Porque a ayahuasca... Estamos juntos aqui, hein, no ayahuasca. Então junto. Tá bom. Então podemos falar abertamente sobre isso, né? É uma medicina que mostra quem você é, assim como outras medicinas também, né? Algumas eu consagro, outras não. Mas qualquer medicina, ela é reveladora de você mesma. Sim. Né? Então ela não vai te mostrar nada diferente do que você já é. Só que vai mostrar de uma forma muito ampliada. E eu era muito travada, assim, né? Criada na igreja evangélica e tal, muito travadinha fisicamente. E aí eu fui num ritual, já tinha ido a outros rituais, já tinha morrido, já tinha voltado, já tinha tido morte xamânica, já tinha tido um monte de coisa. Aí eu fui num ritual só de mulheres, que teria vaporização do útero. Então você imagina a bruxaria que não foi, um monte de mulher junta, tomando ayahuasca e, né, ali mergulhando no seu feminino. E eu errei a minha dose. Em vez de... Porque era assim, você escolhe a sua dose. E eu não tinha entendido essa parte. Então, eu fiquei com um copo na mão, esperando a dirigente encher o copo até o quanto ela queria. E tô eu quieta e ela esperando que eu mandasse parar. E eu tô olhando pro teto e ela, daqui a pouco, o copo enchendo assim. Nossa, vai derramar daqui a pouco. Aí ela
Aí quando eu vi, eu era a única que estava com um copo desse, eu falei, morri. Agora eu não volto nunca mais. Agora já era, acabou minha vida, deixa eu me despedir já do mundo. Aí tudo bem, consagrei com todo respeito, porque a gente não devolve, né? Consagrei com todo respeito e tal. E dali começou o transe e eu fui todas as mulheres que eu poderia ser. Era um ritual feminino, então eu fui todas. Eu fui criança, eu fui jovem, eu fui aborto, eu fui gestação, eu fui grávida, eu fui tudo que vocês imaginarem do feminino, eu fui naquele momento. Só que a coordenação motora não estava muito favorável, então a gente ia começar a vaporização do útero e tinha a panelinha onde a gente faria a vaporização, né? E a dirigente deu um urucum para pintar a panelinha, para poder... Tinha um processo lá que eu não me lembro, mas tinha que passar um urucum na panela para fazer sei lá o quê. Eu estava passando a panela, só que uma parte minha entendia que não era. Era para eu me pintar inteira. Eu peguei, mas eu fazia assim, eu não lembro direito, mas eu me pintei inteira. Eu virei uma cenoura. Eu fiquei toda tingida de urucum. E eu dançava, e eu levantei, e eu dancei, e eu comecei a me conectar com tudo quanto era espírito, a ex-evangélica. Eu comecei a me conectar com tudo quanto era espírito, e eu dançava, não sei o quê. Essa soltura que vocês estão vendo aqui foi resultado desse dia. Que porque legal. eu soltei assim, todas as minhas amarras, tudo aquilo que prendia o meu corpo, a minha dança, o Que meu lindo, feminino. Então eu Dani. estava parecendo uma cenoura louca, pintada de urucum. Cenoura desvairada. A cenoura desvairada. Não, Era a dança da um cenoura. conto, hein? Pode ser um conto seu. A dança da cenoura desvairada. Olha, e até hoje riem da minha cara por causa disso. Até hoje as amigas, né? Assim, Dani, e o urucum, Dani? Você não quer... Nossa. Você não quer se pintar mais um pouco? Mas o que deu na sua cabeça? Eu falei, eu não sei. Porque para mim era óbvio. Urucum mais pele e pintura. Deve ser alguma índia minha. Sim, alguma índia sua que veio. Sei lá o que foi aquilo, gente. Mas foi um meme. Um meme. E no final no final não, né? No meio desse trabalho, elas falavam assim, vai lavar o rosto, que isso não vai sair nunca mais da sua cara. Aí eu desci para lavar o rosto e tal, e sentindo todas as frequências do trabalho. Isso foi uma parte bem interessante. Quando eu segurei no pé de guiné que tinha lá, nem sabia o que era um pé de guiné. Eu segurei o pé de guiné assim e eu descarreguei assim o trabalho. E aí, no dia seguinte, aquele pé morreu inteiro. Porque eu não descarreguei só a mim. Eu descarreguei o trabalho inteiro. Porque eu fui a única que desceu. Então, essa pintura de urucum não foi só uma loucura, sabe, desvairada da cenoura. Como é que é? A cenoura desvairada. Isso foi uma forma da espiritualidade usar a médium ali para descarregar o trabalho. Que era muita magia. Era muita mulher nos seus processos de sofrimento, e de redescobertas e de luz também, né? Que a mulher sabe, né, Dani? O quanto que a gente carrega essa bruxaria dentro da gente, né? E então, gente, quando forem tomar ayahuasca, atentem-se às regras. Não quebrem regras. Dani, tem uma pergunta também que eu faço. Se tinha alguma coisa que você achava impossível em algum momento da sua vida e que hoje você realizou. Por exemplo, passar urucum na pele e ficar dançando. Não, brincadeira. Alguma coisa. Talvez eu tivesse pensado, quando eu vim ao mundo, que era impossível nascer. Talvez tivesse sido isso. Porque em vários transes de ayahuasca e de jurema, eu vi a mim mesma como não se sentindo bem-vinda na Terra. Né? Então, muito provavelmente por esse processo intrauterino, mas talvez por uma questão de outras vidas. Eu não me sentia bem-vinda, não me sentia bem chegada. Então, a única coisa que me ocorre é, talvez eu tenha achado que era impossível estar aqui. E aí, já que a gente está aqui, cara, vamos fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem aqui, agora. Né? O que eu tenho na minha mão agora? Quais os recursos que eu tenho agora? Como é que eu posso servir ao mundo com o que eu tenho agora? Não é projetar, é agora. Né? Então, o que é impossível, não tem impossível, né? Não tem. Tem o possível. Eu vou fazer aquilo que é possível com os recursos que eu tenho. Também acho plenamente, né? Mas tem Tudo muita é possível, gente né? Exatamente, por isso que eu trouxe esse nome. Mas tem muita gente que acha as coisas impossíveis, por isso que E tem muita gente que acha e que depois realiza coisas que achava impossível, mas eu acho que a sua resposta matou a pau e eu acredito mesmo que tudo é possível. Uhum. Bom, vamos para o quadro de livro. Você quer fazer alguma pergunta agora? Daqui a pouco? Não, daqui a pouco. A gente tem um quadro aqui de livro
de livros que foram importantes para você, que marcaram a sua vida e que você acha importante dividir com as pessoas que estão do lado de lá. Que livros você daria dicas pra gente? Então, que você o livro citaria? um dos livros que me marcou profundamente foi O Mistério das Catedrais, do Fulcanelli. Que era... da praia, José Roberto, José né? Roberto. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Esse, o Cabala Hermética também, do Deldébio, que eu mencionei aqui. Mas houve outros, né? Agora, fora da espiritualidade, o meu livro preferido é o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Sim. E não por acaso é uma história. Né? E eu, como boa contadora de histórias que sou, né? Como jornalista, contista, aquilo para mim foi um êxtase. Eu li aquele livro 3 vezes. Né? E quero ler de novo, que cada vez que eu leio é outra história. Né? É outra, aquela família já é outra, já tem mais insights, então eu gosto muito do 100 Anos de Solidão. Esse eu indico, hein? O de alquimia não indico muito não, porque eu acredito que livros espirituais, eles precisam te convidar. Exato, eu penso nisso também. Porque eu já tentei estudar Cabala, por exemplo, uns anos atrás, a porta estava fechada para mim. Foi só quando ela quis. Exato. Quando ela quis que eu estudasse, aí eu fui lá e consegui entender. Porque aí você relembra. Né? Então, para indicar, eu indico de olho fechado 100 Anos de Solidão. Agora, dentro da espiritualidade, eu indico o Kybalion, que é a porta de entrada para drogas mais pesadas. Como seria esse? Seria esse? Aqui, ó, tudo é possível. Não, você fala o livro, Ele aparece. aparece, ele se manifesta. Ele aparece. Olha a coincidência que não existe, né? Eu comecei a ler esse livro ontem, Dani. Olha só. Daí eu peguei a sua ficha para ler e eu falei, gente, eu não acredito. Que Você vai amar. sincronicidades, né? Exato. Para quem vai estudar hermetismo, ele é a portinha de entrada. Ele não é exatamente um livro de hermetismo, né? Apesar de o pessoal dizer que é, mas ele não é exatamente isso. Só que ele traz bases que vão abrir a sua cabeça. Tá. Então, na brincadeira, né? Porta de entrada... Aqui, como é que é? O Léo Lousada que fala isso. Porta de entrada para drogas mais pesadas, o Kybalion. Né? Então, olha, esse livro eu devorei, assim... E muita coisa que está ali, eu já tinha sentido quando eu comecei a canalizar o oráculo. Então, tem muito a ver com a energia da criação. Muito a ver com essa energia do ser criador que nós somos, né? E fala das leis herméticas, é fantástico, você vai amar. Aliás, ó, Kybalion. Olha aí, genial. Então, o livro, vamos indicar o livro, né? Apesar de todos os outros que você falou, aliás, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, mas vamos deixar marcado o Kybalion. Que ele está aqui, né? Ele se dica, apresentou. Se materializou aqui no meio da nossa conversa, né? Boas ações, me diga boas ações que você já fez na sua vida. Boas ações. Que tenham um significado maior. Eu acredito no servir diário. Ah, legal. Claro que tem ações que são mais vultosas, proeminentes, mas eu acredito no servir diário, sabe? É o pregar do botão da camisa com amor, é o fazer um prato gostoso para alguém, é o atender o seu cliente da melhor maneira possível, é atender o seu convidado aqui da melhor forma possível. E eu acredito que boa ação é o nosso sacro ofício, né? É o sacro ofício diário. É o ora e labora, é oração e trabalho. Eu vou muito pelo viés do trabalho. Que é uma entrega, né, Dani? Isso. Não deixa de ser uma entrega, né? Diária. Isso. É trocar com o que a gente tem, né? Eu te ofereço o que eu tenho, você me oferece o que você tem. Então, eu acredito que essa é a boa ação. E a gente perguntou também cena digna de filme. Você falou que a sua vida inteira é uma minissérie. This Is Us, é isso? This Is Us. Parecido com This Is Us. Conta pra gente. Fala, minha série preferida, This Is Us. Conta pra gente. Ai, gente. É isso, né? Eu coloquei na minha cabeça e nas minhas intenções de ver todos os dias com olhos de espanto mesmo, de ver todos os dias como um milagre. Porque de manhã até a noite, né? Do nascer ao morrer, todo dia é um milagre. Então, todo dia a gente pode rodar um filme. E como eu trabalho com histórias, eu acredito que todo mundo tem uma boa história para contar. Então, não existe história ruim, né? Todo mundo tem uma boa história. Né? Que nem vocês sabem disso, acredito que muito melhor do que eu. Exatamente. Porque vocês recebem histórias aqui, mesmo nisso. né? Que você vem com o roteiro, quando vê a pessoa vem com um negócio, você fala, caramba, olha que legal. Todo mundo, mesmo a pessoa que não preenche nada, que fala assim, nossa, não tem nem o que perguntar para aquela pessoa. Tem. E tem muita gente que se acha desinteressante, fala, mas eu não tenho nada na minha vida. E todo mundo tem. Todo mundo tem. Eu acredito nisso mesmo. E a gente é roteirista da nossa própria Pois vida, é. né? Então, se eu fizer todo dia
o melhor... Às vezes vai ser um filme de terror, né, gente? Tem dias que a gente tá meio Jason, né? Que a gente tá meio, né? Tem outro dia que a gente tá um filme de comédia, pastelão, pintando urucum na cara. Tem outro dia que você tá, né, no This Is Us. Então, que a gente faça o melhor enredo aí que a gente puder na nossa caminhada breve. E pro futuro? Planos pro futuro? Planos para o futuro, viajar muito, adoro viajar, gosto pra caramba de viajar. Então, planos para o futuro depois que a pandemia acabou, a gente ficou com esse ciricutico de viagem, né? Mas aí é isso, quero viajar mais, tirar mais o pé do comodismo e cada vez mais conhecer, porque cada viagem é um abastecimento. Toda vez que a gente viaja, a gente, né, a gente volta com mais inspiração. Renovado, É isso, seguir viajando. Isso. E mais, você tem mais algum plano, assim, alguma coisa para fazer? Tem, pela sua cara você tem, mas não pode falar ainda. Não, você vai ter uma palestra, o que você vai fazer? Ah, sim, agora dia 22 de novembro no Curat Universalista, que é a nossa casa espiritual, né, Dani? Que a gente mas tá vendo, a pessoa vem pra cá e não lembra das coisas que vai fazer e eu que tenho que... recebo um monte de gente, tem que lembrar. Aí você... 22 de novembro, o que você vai fazer no Curat? Conta pra mim. Vai ser uma vivência de música intuitiva com o oráculo cantado. São 3 horas de imersão, de mergulho mesmo na música medicina. Então, é uma experiência. É sentar ali, ouvir os cantos intuitivos, canções que chegam na hora, outras músicas autorais, né? Tem instrumentos vibracionais também, esses instrumentos que vão reverberando no corpo. Então, é uma experiência tanto de sound healing quanto de música medicina. Então, e vou tirar cartas do oráculo lá também. Então, mas conta um pouco mais, assim, para as pessoas que têm interesse, falam, mas não entendi direito. Eu não entendi direito. Conta para mim, como é que vai ser assim? É uma vivência de música espiritual. Então, para qualquer pessoa que queira qualquer coisa, vai. Isso, pessoas que entendem, acreditam que a música tenha um poder de cura. Né? Então, a pessoa pode ir para se conectar mais com a espiritualidade, com a própria criatividade, para se limpar também energeticamente, porque a gente vai ter instrumentos de poder que vão ser usados para isso. Então, vai ser uma vivência com música voltada para a cura. Então, sim, pode levar uma intenção e ver o que a própria música vai te revelando. Na verdade, não é a música que vai te revelar. A música vai ajudar que você se revele. Se revele através da música. Exatamente. Você mesmo. Exatamente. Não vai vir do céu. É você que tem esse poder, que tem essa autorresponsabilidade. Sim. E o meu trabalho é levar a música para ser uma facilitadora do processo. Que legal. É gratuito, pago? É pago, né? E tem o valor lá no site do Curat. Eu acredito que essa semana já tenha o valor lá direitinho. E para os membros do Curat tem um valor de desconto, né? Então, sim, é pago. E todo o valor, boa parte do valor é revertida para a casa. Então, uma parte é para a pessoa que se apresenta e outra parte fica para casa. Porque é uma casa de acolhimento, é um centro de espiritualidade universalista e um lugar de acolhimento. Então, a gente vive e sobrevive de tudo que é doado, né? Que é entregue para casa. Então, genial. É uma forma também de ajudar a obra do Curat também. Legal demais. Então, olha aí, para você que tem interesse, eu achei super interessante, se eu puder. Vou tentar ir. 22 de novembro, que dia 18 de semana é? 30, é uma sexta-feira. Uma sexta-feira, 18h30 e vamos aí em 3 horinhas de mergulho, né? De mergulho na música medicina. Das 18h30 até as 21h30? Até umas 22 horas. 22 horas. Aí eu ia falar que eu tô bom de matemática, mas não tô tão bom. Porque a espiritualidade não é tão matemática, né? Por isso. Dani, você quer fazer mais alguma pergunta? Senão a gente vai caminhar pro final aqui pro baleiro. Eu acho que é isso, Você já passou aqui rápido? Delícia. Né? Delícia de papo, eu também acho. Então a gente vai agora pro nosso setor baleirinho. Não impede que a gente converse mais sobre outras coisas. Mas aqui o ponto é o seguinte. Aqui tem uns papeizinhos com umas frases. Então, primeiro eu queria que você pegasse uma das portinhas que tem papeizinhos, pegasse uma frase, lesse a frase que está escrito aí e cumprisse o objetivo ou o mandamento que está na frase. Vamos ver o que você vai tirar aí. Curioso. Música. Canta uma música aí de suspense. Olha aí, ó. Vamos ver o que saiu. Desculpar alguém? Desculpar alguém.
Tem alguém para desculpar? Se saiu, é porque deve ter. Será? Desculpar alguém. Você vai desculpar alguém que fez alguma coisa para você, mim? provavelmente. Ou vai se desculpar com alguém. Pois é. Então, desculpar alguém. Se você quiser me pedir desculpa, quem quer que seja, peça, mas eu já te digo logo, me perdoa. Me perdoa, sinto muito, te amo, sou grata. Você pode pegar essa plaquinha que está logo atrás de você, ó. Pega aí do seu lado. Aí você pode ter uma colinha também, olha aí. Ó. Sinto Olha. muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Olha aí. Ó. Então, não sei se eu tenho que desculpar alguém, não. Não me ocorre ninguém. Não, ótimo. Né? Mas ótimo. se você sente que precisa me desculpar de alguma coisa, ó. Também. Olha aí, ótimo. Veja-se aqui. Ótimo. Pode deixar aqui do seu lado, aqui. Gosto. Pode deixar na mesa. Então, agora você vai pegar aqui as nossas lembrancinhas que tem aqui, ó. Tem os bottoms, tem umas balinhas, tem os adesivos. Tudo Aí possível. você- Já vou colocar aqui. Que se delícia. você quiser pegar mais de um, pode pegar. Os adesivinhos também eu tô deixando aqui. Tem umas balinhas. Você come balinha? Tá aqui, ó. Quero As balinhas. balinhas. Dadinho. Olha quanto tempo que eu não vi um dadinho. Dadinho, gente. então, legal, né? Dadinho Dadinho. é da nossa época. E aí eu soube que você trouxe uma lembrancinha pra gente também. Trouxe. Dani, Lembrancinha. quer fazer mais alguma pergunta? Aproveita, Eu hein? quero que ela cante um trechinho de uma música. Ai, tá bom. Então, Tá? Que a então, música dela ressoa com a alma da gente, né? Faz a gente. verdade. Ela Então eu vou cantar Inspira. um trechinho da música de Iemanjá, essa que Que veio do linda. mar. Eu Legal. falei pra vocês que é a bendição. Vou cantar um pedacinho, então. Este canto é do fundo do mar, do profundo das águas azuis. Pinta o céu como um raio azulado. Tudo é mar, coração, tudo é mar. Este canto é cria do mar, do sagrado de Iemanjá, onde o nada encontra vontade e a vida aprende a despertar. É um pedacinho da Ai, Maravilhoso, Maravilhoso. maravilhoso. que está no oráculo também. Tá no oráculo também? Tá no oráculo. Então, olha, depois do nosso presentinho aqui, quando eu estiver finalizando o nosso programa, já vai pensando, aí você canta uma música para finalizar, Pra pra gente fechamento. fechar, tá bom? Fechamento. Então tá bom. Vamos ver Esse é aqui. um presentinho. Olha pra aqui, ó, vocês. que delícia, né? Que delícia que é essa troca de presentes, né? Que delícia que é a vida. Exatamente. Atrás de você tem essa estante que são todos presentes que eu ganhei de pessoas que vêm aqui. Então a gente Legal. faz questão de deixar aqui, porque... Ah, olha aqui, ganhei um pra mim! O que será que é? Eu tava, Deus ó, do ela já tá com o olho céu. gordo aqui. Tira o olho que é meu. Ah, é do Tira o casal, olho. pronto. É do casal, oráculo do tá bom. Ai, casal. que lindo, Olha que Dani. demais. Meu Deus do céu. Oráculo cantado. Olha aí, você falou do casal, Ai, já me que lasquei. lindo. Ela já vem aqui. É, claro, vou defender Ó, a minha demais, chará. demais. Que lindo, Dani. Nossa. Dividir é Que sempre especial. bom. Maravilhoso. olha Maravilhoso. que Oráculo cantado, portal de criação por Daniele Garcia. Repetindo, você pode comprar o seu oráculo no site. Dê o endereço aí. Dani. danielegarcia.com.br ou no Instagram, Daniele_Garcia. Então, no Instagram, Daniele_Garcia ou no No site, que é www.danielegarcia.com.br. Muito bom. E no Maravilhoso. YouTube Posso também ver tem também? algumas músicas. No YouTube enfim. tem músicas dela. Enfim. Legal. É isso. Genial. Genial, São os Dani. Genial. canais. Adorei o presente, adorei o papo. Adorei. Você é também. maravilhosa. Muito obrigada. A gente estreou aqui o Tu é Possível Consciência em alto, né? Agora Nossa, vamos ter em que alto manter. estilo. Vamos ter que manter aqui o nível, hein? É. Maravilha. Manter o nível, mas foi maravilhoso, Dani. Obrigado pela sua entrevista, um papo maravilhoso. Muito obrigada. Você que está nos vendo, nos acompanhando, o nosso canal, a gente já entrevistou centenas de pessoas, então tem
pessoas variadíssimas, atrizes, atores, médicos, cantores, tem de tudo aqui. E uma mais legal que a outra. Então, indique para as pessoas se você está gostando, indique para os amigos. Não custa nada, para nós ajuda muito. Se não gostou, não fala nada para ninguém, vai dormir, tá tudo certo e a gente continua amigo. Obrigado, Dani. Deixa eu te dar essa mão para a gente fazer aqui uma corrente. Aqui, que lindo! Ó. Abrindo o Tudo aí, é Possível Consciência. Tudo é Possível Consciência. Em altíssimo estilo. Gratidão pela sua presença, Dani. Eu, assim, admiro demais o seu ser, admiro demais a sua energia, a sua luz, a sua vibração. Sou muito grata por você estar aqui hoje e por conhecer você, né? Ouvir as suas músicas lá no Cura-te, realmente é inspirador. Muito é inspirador. Grata, muito grata mesmo. E olha, que seja linda essa nova fase. Consciência, né, dentro do programa. Que seja muita luz, muita luz. Muita luz. Muito axé para vocês. Viu? Vai ser. Já é, né? Já é. E eu termino falando pra gente, bora ser feliz e abraço pra todo mundo. Mas agora eu quero terminar hoje com você cantando uma música para fechar a nossa entrevista de hoje. Então vamos lá, já que você gosta muito da energia das crianças. Gosto. Né, eu vou cantar Coração de Criança para vocês. Oba. Para ter um coração de criança, é preciso ser criança também. O Deus menino que brinca de jogar bola, Deus a menina rola na lama que tem no chão. O Deus menino que brinca de jogar bola, adeus a menina rola na lama que tem no chão. E vem do céu a chuva doce de Maria, que fez brotar uma florzinha no chão. O girassol que olha para o novo dia, traz amor e alegria dentro do meu coração. E o girassol que olha para o novo dia, sob o manto de Maria, dentro do meu coração. Meu Deus, que lindo! Maravilhoso! Então, depois disso, vamos voltar a ser criança, bora ser feliz. E abraço para todo mundo, pessoal. Até a próxima. Um abraço para todo mundo. Um beijo grande. Delícia estar aqui. Até a próxima, pessoal.